O LagoCast Brasília de hoje recebe Ângela Valadão, pastora da Igreja Batista da Lagoinha, é fundadora do Ministério 24 Horas Diante do Senhor, os Gideões 24 Horas, um movimento de oração e missão que hoje atua em 75 países. Formada em odontologia, Ângela é mestre em teologia, escritora e apresentadora do programa Gideões 24 Horas. Bem, esse é um resumo rápido dessa tão importante mulher de Deus. Senhoras e senhores, com vocês, pastora Ângela Valadão. Senhoras e senhores, vocês viram aí na apresentação, olha com quem nós estamos aqui, quem que a gente está recebendo nos nossos estúdios. Pastora Ângela Valadão. Amém. Obrigado demais, viu? Olha, a gente já fez vários episódios aqui e é sempre muito bom cada um, mas receber a senhora é um pouquinho diferente. Eu fico com um friozinho na barriga a mais. Muitos anos acompanhando a senhora, o seu trabalho, toda a sua importância para o reino, para a obra de Deus, e sempre foi uma referência muito grande. Então, tê-la aqui na frente é um privilégio. Obrigado demais. Viu? Amém. Hoje a gente vai ter a nossa Festa das Nações, né? Então, vai ser a primeira Festa das Nações que a gente realiza aqui em Brasília. E quando a gente estava definindo os nomes e o pastor Eras falou, a pastora Ângela vem, aquele negócio, né? Todo mundo que está na organização começa a comemorar e fica muito feliz, porque a gente sabe que vai ser muito abastecido, né? Com todo o conhecimento. Pastora Ângela, fala um pouquinho, assim, como é que foi o seu encontro com Jesus? A senhora nasceu na fé? Ou teve um encontro na adolescência ou já adulta? Uhum. Quero dizer que para mim é um privilégio muito grande estar aqui com você nesse podcast. É tão gostoso a gente estar vivendo nessa época. Sim. Eu vejo que é uma época muito especial, vai dentro de todo o contexto desta noite, em que o Senhor tem levantado, tem trazido para o mundo um boom na comunicação. É verdade. Nós, em tempo real, nós podemos estar em contato com o mundo inteiro, saber das bombas agora, dos mísseis que estão vindo sobre Israel, saber das notícias do mundo, da igreja perseguida, da igreja do Senhor no mundo todo. Então, eu me sinto muito bem, muito feliz, e sei que o que nós vamos conversar aqui é para a glória de Deus e vai atingir até mais do que a gente possa imaginar. Amém. Amém. Porque é Deus que está conduzindo o século XXI, Verdade. como Ele conduziu desde Adão até hoje. Mas você me perguntou sobre mim, sobre a minha experiência com o Senhor. Eu tive a bênção de nascer num lar cristão. Pelo lado do meu pai, nós já somos a 4ª geração de crentes, de cristãos. E do lado da minha mãe teve a sua experiência com Jesus aos 8 anos de idade. Uau. Meus pais eram espíritas e a minha mãe seguiu Jesus fielmente desde os 8 anos de idade. E nossos pais se casaram, mamãe aos 24 anos, papai com 27, e casaram com um ideal de ter uma família segundo o coração de Deus, de ter uma família em que pudessem pautar todas as decisões da vida no Senhor e nas Escrituras. Então, na nossa casa se fazia o culto doméstico todos os dias. Eu aprendi muito da Bíblia com meus pais neste culto. A minha experiência de salvação foi na morte do meu pai, quando ele teve uma parada cardíaca, respiratória, devido ao que ele estava enfrentando, um tétano, por um acidente que ele sofreu. E o papai teve aquela morte ali, que parada cardíaca e respiratória, tudo cessa ali por algum tempo. Sim. E os médicos estavam ali, eu estava no quarto junto com a minha mãe, os médicos viram o que aconteceu, 3 médicos, eles literalmente subiram naquela cama e massagem para fazer a respiração voltar, e também injeção, etc. E o papai voltou e ele disse aos médicos naquela hora: deixem-me ir, eu estou preparado, eu quero partir. Eu penso, Léo, que o papai teve uma experiência de ter ido e ele viu que é maravilhoso demais. E eu creio assim que se
cada ser humano pudesse ter uma experiência de ter ido, iria gostar tanto, iria querer estar com Deus. E naquela hora, aos 13 anos, como eu não tinha certeza da minha salvação ainda, eu orei pedindo a Deus: Senhor, eu quero ter a mesma certeza do papai. Eu quero ter a mesma fé. E o Espírito Santo, Deus ouviu minha oração, o Espírito Santo veio e me deu essa certeza, encheu o meu coração da sua presença. Então, a gente já vê que como a educação no lar, como que a bênção de pais para os seus filhos, ela passa, de acordo com a Escritura, até 1000 gerações. Vale a pena ser um cristão e ter uma família pautada na palavra de Deus. Amém, é verdade. A senhora esteve aqui, em outra oportunidade, dando uma mentoria, falando conosco ali com os pastores, e eu falei para minha esposa assim, falei: amor, como é bom ouvir a pastora Ângela. Tipo assim, pena que acabou, porque por mim fica... Eu relembrei essa sensação, agora lhe ouvindo novamente. O seu tom, tudo é bom, é interessante, eu fico assim. Bom. Aí acho que foi ontem ou foi anteontem, eu botei no canal da Lagoinha, da Matriz, aí a senhora estava dando aula de EBD ali e tal. Aí eu, deixa aí, vamos. Vamos te ouvir. Mas que bênção, né? E não tem como falar de tudo que a Lagoinha está vivendo hoje. Poxa, sim, nós aqui em Brasília, a gente está vivendo um avivamento. Glória assim, a Deus. É lindo que a gente tem vivido, centenas de pessoas se batizando bimestralmente aqui e tal. Aí a gente vê a Matriz ali com toda a solidez já que tem, Alphaville explodindo. Então, o Brasil todo global. E não tem como pensar nisso sem pensar também na família Valadão. Sim. E aí a senhora fala que é a 4ª geração, né? Sim. É muito desafiador isso, pensar numa família tão longeva na fé, com um testemunho tão longo. Qual que é o maior desafio de ter uma família tão exposta assim, com tantos holofotes? Eu creio, Léo, que um segredo Jesus trouxe para nós, não digo a família Valadão, mas para cada cristão. E o segredo está lá em Mateus capítulo 11, quando ele diz assim, verso 28, 29, ele diz: se você está cansado e sobrecarregado, venha a mim e eu vou te aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. Eu creio que nós conseguimos, como cristãos, vencer todas as dificuldades da vida e nunca deixar entrar algum sentimento de vaidade ou de orgulho quando a gente caminha lado a lado com Jesus. Quando pensamos em quem é Jesus, quem é o nosso Salvador, ele não é apenas o Salvador, ele é o Criador de todas as coisas. E ele diz: vocês vão aprender andando comigo a ser mansos e humildes de coração. Então, eu creio que se cada cristão, cada pastor, cada líder de ministério, cada líder de célula, cada um novo convertido, tivesse a consciência de andar lado a lado com Jesus, sendo guiado por Ele, então, não importa se tem holofote, não importa se você está no aconchego do seu lar, no silêncio do seu quarto, orando, a doce presença do Senhor é que deve mover a nossa vida. Porque realmente é necessário que haja muito cuidado. Hoje, com a comunicação do jeito que está, muitos cristãos estão expostos a holofotes. Sim. E é muito perigoso achar que ele ou que a gente é a estrela. Não somos. Então, é o Senhor, é deixar a luz brilhar, é deixar o Senhor aparecer. E aí, com isso, você pode ser você, mas sempre com cuidado. Por exemplo, eu vou sair de casa, eu sempre lembro, eu tenho de ter cuidado, vou ao supermercado, mas tem gente me olhando, tem gente que me conhece. Verdade. Então, eu não posso sair de qualquer jeito, não posso atravessar a rua de qualquer jeito. Antes a gente tem, o brasileiro atravessa fora da faixa, atravessa na diagonal, aí você pensa, estão me observando, vou passar pela faixa. É só esse cuidado mesmo. Entendi. Que interessante, é verdade, né? A gente não sabe, né, o momento exato.
estão nos observando. Estão. Não é só nós, não, a todos nós. Verdade. Né? Cada um. Para o bem, né? E para o bom testemunho, mas também, às vezes, até para uma Isso. acusação, para uma tentativa de... Né? Dentro de tudo que a gente tem vivido em Lagoinha, a gente tem um projeto dos Gideões, né, pastora? Sim. Eu queria, assim, a gente conhece muito, mas talvez alguém que está nos assistindo agora não conhece, nunca ouviu falar. E eu acho que é um momento muito bom para a gente compartilhar isso. Uhum. Fala para a gente um pouquinho do que é o projeto Gideões. Isso. Falei que cresci num lar cristão desde da infância. Uhum. Eu sempre percebi na minha vida a área de ensino bem forte. Então, desde 11 anos de idade, a gente está dando aula na escola dominical e na área de ensino. E aos 16 anos fui batizada com o Espírito Santo e pela primeira vez fui pregar na praça com mais alguns irmãos, companheiros de oração. Foi quando eu conheci meu esposo. Ele estava no 5º ano de medicina e ali o Paulo teve a sua experiência com Jesus. Nós nos casamos, vivemos 52 anos de casados, há 2 anos que ele partiu para o Senhor. E o Paulo, Deus deu a ele, sabe aquele dom de palavra do conhecimento? Então, assim, não era... Muitas experiências que ele teve, assim, de olhar para a pessoa e vir uma palavra para ela. Por exemplo, ele disse para a secretária dele, lá na época que tinha a clínica, o consultório, ele disse para a secretária que era solteira, nunca tinha namorado, ela já estava com seus 28 anos. Ele disse: Neide, está vendo aquele rapaz lá fora, limpando o chão do prédio, lá no 8º andar? Ela disse: estou, doutor Paulo. Vai lá, prega para ele. Ele vai aceitar Jesus e vai casar com você. Olha aí. Aí ela: que isso, doutor Paulo? Ele nem sabia se o moço era casado, era noivo, era solteiro. Primeira vez que ele viu o rapaz. Ele disse: vai lá, Neide, vai agora. Ela: não, eu não vou. Vai, Neide, não perde. É Deus que está te falando. Ela tinha um folhetinho de convite para uma conferência na igreja dela. Aí ela foi, chegou lá: tudo bem, como você chama, tal. Olha, eu tenho um convite para você. Quando ela deu, o rapaz morava no bairro dela e ele aceitou o convite. Ele foi à igreja, ele se converteu, casaram, são pastores hoje. Tem 3 filhos. Uau! Como? Então era o Paulo. E Deus trouxe para ele no ano 2000 toda a logística deste ministério. Deus nos chamou para a gente deixar tudo. 31 anos de profissão, médico e eu dentista, não era pouca coisa que a gente tinha. Ah, não. Então, tínhamos casa, carro, apartamento na praia, dinheiro na poupança, clínica, salário alto. E Deus nos chamou para deixar tudo. E nós deixamos e não sabíamos o que Deus tinha para nós. E no ano 2002, para saber exatamente o que Deus queria, fizemos um ano de jejum, entregando ao Senhor aquilo que Deus trouxe ao nosso coração. Jejum de televisão, de jornal, de revista, porque era o ano da Copa do Mundo. Meu Jesus, a senhora fez jejum de televisão no ano da Copa do Mundo? E porque era o lazer que o Paulo tinha. Sabe aquele torcedor que sabe tudo da Copa? Sei. Sabe o nome de todos os jogadores, a história, quem fez gol, Sim. quem foi campeão, sabia tudo. E como ele amava torcer pelo Brasil na Copa, ele falou: nós vamos fazer este jejum. Foi um sacrifício para quem? Os homens, olha, pastora, fazer esse jejum hoje não está difícil não, porque a seleção está horrível. Mas fazer ali... Ano 2002 foi o ano do Foi Penta. em 2002? 2002. Meu Deus do céu, não. 94, 98, 2002, aí a gente vê porque que o céu desce, né? Que legal. E aí, jejum de Daniel também, carne. E para mim o que me fazia muita falta era o café. Então, um ano, 365 dias, sem TV, sem jornal, sem revista, sem café e sem carne. E aí se mantiveram casados, né? Olha aí. Agora... Sim, é maravilhoso quando realmente o casal caminha junto. Sim. Porque Deus tem um chamado para todos nós. E é Deus que nos une. Sim. E é muito importante estar alinhado com a vontade de Deus. E aí, no final deste ano, no dia 1º de janeiro de 2003,
Deus trouxe toda a logística do ministério Gideões 24 horas diante do Senhor. Quando 3 horas da tarde o pastor Márcio nos ligou e a igreja da Lagoinha, no ano 2003, estava em pleno avivamento. A gente estava recebendo, crescendo a cada mês com um acréscimo de 2.000 pessoas por mês. Era algo assim que nunca tinha acontecido antes. E o pastor Márcio então disse, olha, Paulo, Ângela, nós vamos fazer, o Espírito Santo nos diz, para fazermos 70 dias de relógio de oração. E para não ter nenhum horário vazio, eu quero os pastores, os obreiros, e o nosso horário seria às 18 horas. Aí o Paulo disse, Márcio, conte conosco, estamos prontos. Mas quando ele desligou o telefone, ele olhou para mim e disse, Ângela, não é possível que uma igreja do tamanho da Lagoinha, com 20.000 membros, não tenha oração dia e noite, como a vida normal da igreja. Sim. Falei, Paulo, é muito difícil os irmãos orarem, vai ter vigília toda noite, como seria? Então ele começou a falar com tanta fluência, autoridade, que eu vi que não era ele. Como a gente estava esperando de Deus uma resposta daquele ano de jejum, eu peguei papel e lápis e comecei a anotar o que ele falava com uma fluência igual uma cachoeira, igual uma metralhadora. E escrevi tudo. E era a logística de todo este ministério. Assim como ele disse para a Neide, fale com aquele rapaz, ele vai se converter e vai se casar com você. Ele trouxe tudo e disse, Deus está levantando sobre a terra um grande e poderoso exército. Um exército de homens, de mulheres, de jovens, de crianças, de adolescentes. Um exército que vai estar orando dia e noite, sem cessar. Não apenas orando, mas orando em santidade, com a vida sobre o altar, orando para preparar a igreja para a vinda de Jesus. Um exército que ele já preparou em todas as denominações. Um exército que vai encher o Brasil, norte, sul, leste e oeste, e vai entrar em todas as nações da terra para preparar a vinda de Jesus. E como este exército vai nascer aqui em Lagoinha, vai nascer com 300 guerreiros. Por isso, estes guerreiros vão se chamar Gideões, porque Gideão, Deus usou como um juiz em Israel, para vencer os midianitas, um exército de 120.000 inimigos, com apenas 300 guerreiros. Não que fossem os melhores, os mais bonitos, os mais fortes, os mais destros, não. Simplesmente foram separados por Deus. E Deus, então, disse que estaria levantando este exército. E completamos este ano, Léo, 21 anos de oração sem cessar. Ininterrupta. Começamos em Lagoinha com 300 guerreiros. E este exército encheu o mundo. Hoje, 75 nações, nos 5 continentes. Eu estou aqui nesse podcast com você e há milhares de irmãos que estão orando por mim agora. Não por ser a pastora Ângela, não por ser líder do ministério, mas por ser uma Gideã. Então, é um investimento tão grande espiritual que você vai dar 1 hora de intercessão por semana, mas você vai receber cobertura 24 horas. E a gente sente essa cobertura na pele. Sim. A gente sente essa cobertura na paz, na alegria, em Deus abrindo portas e também fechando portas. Sim. Então, para a igreja, eu vejo assim como que foi uma revelação de Deus. E assim como Gideão separou aqueles 300 em 3 companhias de 100 e os dispôs sobre o vale de Jezreel, então Paulo dizendo naquele dia, Deus teria 3 companhias dia e noite preparando a vinda de Jesus. A torre de oração com os intercessores, os gideões da oração, uma torre de adoração, que é uma sala na igreja preparada com carinho para que os irmãos se revezem de hora em hora. As mulheres durante o dia, os homens na madrugada. E a adoração também, cada um entra ali, tira os seus sapatos, adora
durante 1 hora na presença do Senhor. Em cada hora, Deus é adorado por um dos seus atributos. E a gente escreveu um livro contendo esses 24 atributos que Deus escolheu para ele ser adorado. Já pensou que privilégio? Uau. Deus falar com você, eu quero ser adorado por isso, pelo amor, a soberania, a eternidade, a santidade, a justiça, a bondade, a onipotência. É algo assim surreal. Sim, sim. Maravilhoso demais. E nosso tempo é curtinho, mas é algo assim que transcende a nossa compreensão. O que isto significa para a igreja, para cada cristão, para o mundo, para as nações, para a história da igreja no cronograma de Deus. Então, este tempo que nós estamos vivendo é um tempo profético, antecedendo a vinda de Cristo, e a igreja precisa estar preparada em oração, em adoração, e o terceiro pilar é a pregação da palavra, que é exatamente a conferência que temos hoje aqui na Lagoinha Brasília, que é missões. Então, missões 24 horas, nós temos levado às nações da Europa, o avivamento, o despertamento espiritual. Nações da Ásia, o evangelho, a oração, a adoração, mas o despertamento para a pregação. Oceania, que é o lugar onde eu vi muito leve a adoração, ali na Austrália, principalmente, mas precisa do alinhamento dentro da santidade, principalmente. Nações africanas tão necessitadas, em que a gente, em missões, temos também levado a parte social, implantando o projeto Bioagro de sobrevivência, para os irmãos terem o que comer, eles mesmos produzindo o seu alimento através deste projeto. Sim. Então, é bênção demais, muito bênção. Eu fico muito maravilhado com isso, porque eu me converti na Igreja Batista, mas não da Lagoinha. Não. E cresci muito em Jesus, aprendi muito, tive a oportunidade de viver muitas experiências com o Senhor, me tornei um seminarista, me formei, dirigi igreja e tudo. E quando eu cheguei em Lagoinha, que foi no período da pandemia, muita gente tinha uma percepção da igreja de uma igreja muito conhecida pelo louvor, é uma igreja que tem pregadores conhecidos, é uma igreja e tal, mas é uma visão muito simples, às vezes, de fora. E hoje, para mim, o grande alicerce que eu mais aprendi aqui nessa igreja foi a prática da oração. É impressionante como a minha percepção sobre a oração, ela teve um upgrade, porque a gente sempre orou, sempre teve vida com Deus, intimidade, oração em línguas, e clamor, e quebrantamento, mas tudo é na base da oração, nada se faz sem orar, e assim, são muitas pessoas orando, todo mundo no mesmo propósito, e é uma coisa que às vezes não se toca uma trombeta, não tem um alarme, não tem um holofote tão grande na oração, nos intercessores, desconhecidos, mas é o maior diferencial que eu vejo hoje. É o cumprimento da palavra na sua sola escritura, nesse momento, né, de reforma que a gente está vivendo. É a palavra na sua integralidade, mas a prática da oração me apaixonou de uma forma espetacular. Eu fico, meu Deus do céu, como que é? Então, a minha vida de oração, ela mudou muito. Glória a Deus. Jesus sempre foi o alvo da minha oração, sabe? Mas a forma de orar, a maneira de orar, o direcionamento na oração e essa comunhão com intercessores, ampliou os horizontes. Nossa, você fala, meu Deus, cara, eu vivi com Jesus tantas coisas na minha vida, eu nunca tinha aprendido isso, eu nunca tinha vivido isso. E aí a gente fala, agora a gente é discípulo o tempo todo ensinando os outros, agora, faz isso, faz isso. E se tiver outras pessoas que estão nos assistindo em outros estados, eu quero participar dos Gideões, é possível se conectar, fazer parte de um grupo, se inscrever, enfim? Sim, nós temos... As igrejas têm nos procurado, então a gente vai dar Porque é um projeto interdenominacional, né? Sim, interdenominacional. Legal. Então a gente, quando tem um congresso, ali tem batista, presbiteriano, metodista, congregacional, episcopal, luterano, anglicano, ali está a Igreja do Senhor. E então o pastor nos convida, a gente vai dar um curso aprendendo a orar com a Bíblia, porque esses intercessores têm de compreender que eles vão orar dentro desses moldes, com a vida no altar. Não é como hoje muitos pensam que orar é só pedir.
Sim, Não. Pelo contrário, o intercessor, ele vai se colocar diante de Deus pelos outros, pela igreja. Então, aí que desenvolve mesmo essa vida de apaixonada pelo Senhor e pela obra do Senhor. Então, temos o curso Aprendendo a Orar com a Bíblia. A igreja prepara uma sala que vai ser chamada Torre de Oração, onde os irmãos vão se revezar a cada hora. Agora, irmãos de outras igrejas que o pastor não abriu o ministério, mas que o pastor permite que o irmão seja um Gideão, ou ele pode orar em casa, né? Ele vai ter o contato conosco, ou ele pode também orar numa torre. Nós temos várias torres no Brasil e fora do Brasil que são interdenominacionais. Sim. São torres que os irmãos podem ir. Tem irmãos de outras igrejas que oram ali, porque o reino de Deus... Sem dúvida, não é o nosso quintalzinho, né? O reino de Deus é o povo de Deus em toda a terra. Mas é entrar em contato conosco. Nosso site é gideões24h.org. Aí entra em contato conosco. Gideões24h.org. E também Instagram, se procurar. Isso. Legal. Gideões24h. No Instagram, no Face, no YouTube. YouTube também, que bom. Hoje quem está nos trabalhos técnicos ali é o Marcos, né? Geralmente ou é o Marcos ou é o Guilherme. O Guilherme, ele foi Gideão Mirim, lá em Belo Horizonte. Que lindo. Aí ele veio para Brasília, ele falou assim... Pastora Ângela vai aí? Eu falei, vai. Fala para ela que eu sou Gideão Mirim. Que Gideão Mirim. Então, o Guilherme aqui vai estar ajudando a turminha dos Gideões Mirins, porque nós trouxemos a Késia, que é professora, pedagoga, e ela é conselheira dos Gideões Mirins e dos TIM na Lagoinha Palmeiras. Era o pastor Rony Carrijo, agora é outro pastor que está lá. E ela está aqui, ela é líder dos Gideões Mirins. Hoje, por exemplo, os Gideões TIM, lá em Belo Horizonte, como é dia de finados, eles estão nos cemitérios, fazendo evangelismo, distribuindo folhetos e falando de Jesus. Fizeram a tenda lá, se você deseja oração, as crianças orando pelas pessoas. É porque muitos, nesse momento, não tem essa consolação do Espírito Santo, né? Exato. E estão lá, às vezes, querendo algum contato, rememoriar alguma coisa ali no túmulo, né? Muito estratégico isso. Né? E muitas pessoas, às vezes, estão ali por causa do ente querido, pensando, às vezes, até em morrer, sem nenhuma esperança. É um momento. A igreja tem de voltar algumas práticas antigas de evangelismo. E as crianças hoje, elas estão sendo muito bombardeadas nas escolas, com todo o mover anticristão da ideologia contemporânea. Então, é necessário que a igreja invista nas crianças. As redes sociais também, né? Sim, redes sociais também. Meu Deus. Então, elas estão recebendo mentiras na escola e recebendo mesmo quase que um empurrão para o pecado, um empurrão para a ideologia de gênero, não é? E para o ateísmo, para o marxismo. Então, é muito importante que a igreja tenha seus olhos abertos, vigiar e orar, né? Ela esteja atenta a isso e a igreja invista nas crianças, os pais. Então, o ministério tem também os Gideões Mirins, crianças que oram, que desfilam no 7 de setembro, que evangelizam, os teens, que são de 13 a 17 anos, que também são adolescentes de oração e evangelismo, e os Gideões jovens que estão indo às nações como missionários. Tem muito já Gideão adulto aí que foi Gideão Mirim, né? E passou por todas essas... Isso, que legal. Hoje, vários conselheiros foram Gideões Mirins. Fiquei muito feliz que nós recebemos o pastor Antônio Nigula, de Angola, há 15 dias atrás, lá em Belo Horizonte. E o Nigula estava contando, né? Ele já está no ministério há uns 13 anos. Quando ele entrou, ele era apenas um jovem líder de um trabalho com jovens chamado Geração Eleita, lá em Angola. Ele é angolano. E aí ele terminou o seminário, se tornou pastor presbiteriano. Hoje é líder das igrejas presbiterianas
das nações lusófonas, nações que falam português na África. São 5, né? Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Ele é líder das igrejas presbiterianas nessas 5 nações. Ele é nosso coordenador das nações lusófonas na África. E ele disse que ele teve a alegria de ver que os primeiros gideões de Angola, gideões mirins, foram as filhas dele, uma de 9 e outra de 11, que hoje são professoras na escola que eles abriram. A escola tem o currículo, tem uma matéria, ao invés de ser religião, ensino religioso, é gideões mirins e tios. Que legal. Então, todas as crianças na escola são gideões mirins. E a esposa dele, a Rosa, contando experiências lindas de um menino que a mãe matriculou na escola e disse, olha, esse menino é muito agressivo, ele me dá muito problema. E começou a falar várias coisas do menino. Com 2 meses que ele estava na escola, como Gideão Mirim, a mãe disse, meu filho transformou. Ele é outra pessoa. Que benção. Então, ele teve a experiência com Cristo. A mãe veio a falecer 1 ou 2 meses depois. Nossa. E o menino falou na escola, minha mãe está com Jesus, eu estou triste, mas eu não vou sentir a falta da minha mãe, porque Jesus está comigo. Não tem preço. Menino né? de 10 anos. Então, a gente vê assim até onde chega e o que Deus está fazendo. Então, temos os gideões mirins hoje estão em mais de 20 nações, tendo experiências tremendas, não dá para a gente contar tudo, não é? Mas na Argentina, no Chile, na Bolívia, na Colômbia, entre os indígenas, bem ao norte da Colômbia, entre os ciganos, na Argentina, temos gideões mirins. Na África, é muito lindo. Benção. Inclusive na Europa também. Então, é Deus trabalhando e a gente sendo apenas instrumento. Que bênção. Olha, sem palavras. A gente precisa encerrar por causa do nosso horário, já avisaram ali. Mas eu vou colocar no link da descrição aqui do vídeo a ministração que a senhora vai fazer hoje aqui. A sua palavra eu vou colocar aqui. Então, terminou de assistir esse episódio, já clica no link e assiste a palavra que ela vai dar aqui na Festa das Nações, que vai ser uma bênção. Então, ó, minha orientação para você. Busca todos os links dos Gideões aqui que a gente passou para vocês. Se inscreva, acompanha, coloca seus filhos, seus sobrinhos, as crianças que você tem alguma influência. Seja um Gideão também, seja um intercessor. Venha orar conosco, porque a sua vida vai ser impactada e você também vai estar ajudando num projeto que veio do coração de Deus. Pastora, obrigado, viu? Obrigada. E tem só mais um convite. Nós estamos começando ontem, dia 1º de novembro, um seminário teológico Águas Profundas. Águas Profundas. Então, é para o cristão, uma aula por semana que a gente está dando durante 2 anos para aprofundamento nas Escrituras. Então, quem quiser estar acompanhando, está lá no YouTube, Seminário Teológico Águas Profundas, Gideões 24H. Pronto. Então, aí. Isso aí. Você não vai ficar de fora dessa. Então, pronto. Se é a sua primeira vez por aqui, se inscreva no canal, deixe aqui nos comentários o que você achou. E, claro, compartilha com o máximo de pessoas que você puder esse link, porque uma conversa tão edificante como essa tem que chegar a mais corações, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Forte abraço. Tchau, tchau.